Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje a gente vai conversar sobre uma oficina lúdica que é ofertada pelo Instituto Metrópole Digital, um instituto vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculado a um projeto de extensão coordenado, né? A gente tem um dos professores aqui, seja bem-vindo, o professor Antônio Igor Silva de Oliveira, veio representar o Instituto Metrópole Digital e esse projeto de extensão da oficina lúdica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e hoje conversar um pouco sobre esse projeto de extensão, professor. Vamos lá. Professor, a primeira coisa, né, a sua formação em matemática. Sim. E a curiosidade que fica, né? O Instituto Metrópole Digital tem jogos eletrônicos, tem alunos do ensino médio, né, cursos técnicos. De onde veio e se atravessou essa ideia do lúdico, do jogo, do tabuleiro, para poder a gente estar hoje, inclusive, conversando sobre isso? Bom, a parte da parte lúdica dos jogos é um hobby pessoal, né, meu e dos colaboradores também, mas ele fez a ponte com o Metrópole Digital, porque lá temos as ênfases de jogos digitais e hoje em dia é muito usado os jogos de tabuleiro e de cartas para migrar de plataforma, né, da analógica, digamos assim, para digital. Tem um curso específico de jogos digitais, né? Um curso técnico? Tem uma ênfase que a gente está tentando abrir agora no curso técnico de jogos, que a gente está em desenvolvimento, mas há algumas disciplinas sobre. E também tem a parte na graduação também. Então, os alunos vão estudar essa parte, né? Quem for interessado em seguir essas ênfases, vão estudar a parte de jogos digitais, mas o nosso intuito de oficina é tentar fomentar esse treino de mecânicas de jogos de tabuleiro para quem sabe migrar ou não necessariamente migrar mesmo, tipo, é uma coisa bem por fora, né, academicamente, já que é um projeto de extensão, para quem sabe criar um grupo que analise, né, o board games de alguns criadores nossos aqui também. Essa expressão board game é uma expressão já bem consolidada. Sim. Board game, card game, tipo jogos de tabuleiro, né, para o board game, card games para cartas. E como é que é essa diferença? A gente vê aqui, inclusive já introduziu o programa com alguns elementos aqui, como é que ele se aproxima ou se distingue de outros tipos de jogos, RPG? Às vezes a gente tem um RPG sem cartas, né? Sim. Muito imaginativo, mas a gente tem vários elementos lúdicos aqui, né? Como é que isso se aproxima dentro do Instituto Metrópole Digital, né? Os alunos às vezes talvez se inscrevam em disciplinas mais duras, e o senhor é professor de matemática, alguns têm dificuldade, né? E talvez até a própria matemática venha trabalhar. Como é que eles recebem isso dentro de uma instituição de ensino? Poxa, a gente vai jogar aqui, tem os jogos sérios e fica essa dúvida, né? Até que ponto o lúdico vai ser interessante para a formação deles, por exemplo? Bom, aqui é mesmo para a gente aumentar a gama de conhecimentos de mecânicas que estão por aí afora, né? Temos a ajuda de um dos colecionadores de jogos daqui do Rio Grande do Norte, o Tenson, né? Tem vários anos de oficinas aí rodando aqui em Natal. Ele é do Instituto Metrópole, não? Não, ele é colaborador nosso, né? Um dos organizadores, mas é fora da UFRN. E só ele tá chegando na casa de 500 jogos. Todos mais ou menos com essa característica? Sim, todos board games dos mais variados tipos, né? Dessa vez, né, tipo, você imaginar 500 jogos e comprando mais e mais. Pois essas mecânicas, as misturas delas, né, vão rendendo outros jogos. A mudança de temática também já rende outros jogos. Um deles que a gente trouxe aqui, ele já está em sua 4ª versão, né? Teve 3 antepassadas com temas atuais. Essa 4ª versão ele já é um tema medieval e fantástico do mesmo jogo. E tem algumas mudanças, né, para diversão e etc, né, melhorias ou não necessariamente, né.
E para a gente analisar essas mudanças, analisar esse tipo de jogo, até propor a nossa própria mudança para a nossa diversão, faz com que a gente consiga evoluir para, quem sabe, um grupo que faça seus próprios jogos. Isso é uma perspectiva para o futuro? Já começou a ser pensado? Sim, sim, é uma das nossas ideias. Atualmente, um dos organizadores, ele já testou 2 jogos dele na nossa oficina, porque nossa oficina acontece uma vez por semestre como projeto de extensão, mas a gente mantém informalmente um encontro mensal. Né, A penúltima foi em dezembro? A primeira oficina... Essa é a segunda, no caso, que aconteceu essa no mês passado, aconteceu no mês passado, foi a segunda oficina. E entre a primeira e a segunda, mensalmente, a gente se reuniu uma vez, né? E nesses encontros são apresentados os novos jogos que a gente tem acesso e os jogos de alguém que tenha criado, né? Nesse caso, eu estou falando do Thiago, um dos nossos organizadores. Então já aconteceu mesmo, de um desses jogos selecionados ser alguém que criou aqui? Sim, sim. E a característica dele é semelhante com cartas? É bem um protótipo. No caso dele, o jogo foi evoluindo bastante. O primeiro jogo dele, ele simulava, a ambientação era um mundo criado por titãs, onde cada jogador era um titã que queria colocar ali o seu tipo de terreno, o seu tipo de especificidade no mundo e dominar aquele mundo e ser o titã mais forte. Esses jogos, eles têm muito essa característica do mitológico, dos deuses, essas coisas assim? Mais ou menos. Esse caso teve, mas o segundo jogo dele ele foi criado, é um jogo medieval, né, em Idade Média, não fantástica, Idade Média de fato, né, que ele estava... Essa classificação fantástica e não fantástica... Fantástica é que tem mitologia, coisas como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, magia, essas coisas todas, né, tipo, ela é Idade Média, ambientada na Idade Média, nossa Idade Média, né, aí... Seria mais próximo ao humano de fato, sem o mitológico mágico, o pensamento mitológico mágico. Sim, exatamente, sem elementos fantásticos, digamos assim, né, não necessariamente, temos hoje... jogos ambientados em guerra, né? Tipo, temos aí um clássico da nossa época, o War, mas outros jogos de guerra com mecânicas muito mais avançadas do que o War. E entre outros temas bem essa bem pergunta simples. que eu ia fazer, como é que são selecionados esses jogos? Você disse que tem as reuniões periódicas, né? Que acontecem entre os eventos, cada semestre. Alguns jogos desses, acredito que não são nem na nossa língua, mas como é que eles são feitos? Alguém viaja ou tem contato com outras pessoas do exterior? Como é que é feita essa seleção? O Tennyson, que eu comentei, né, o colecionador de jogos aqui, ele, se não fosse ele, talvez a oficina não fosse para frente com tanta qualidade pela gama de jogos que ele tem. A primeira oficina a gente decidiu levar um conjunto de jogos clássicos que fizeram história dessa nova era dos board games, né? Depois de clássicos como o War e etc, né? O Jogo da Vida, esses jogos mais simples, digamos assim. Imobiliário. Tem uma coisa com Scotland Yard, com detetive, por aí? Tem, mas aí o que a gente fez? Board games, os modernos, né? Como a gente chama, ele teve um boom com um jogo chamado Colonizadores de Catan, né? Ele é um jogo europeu e tem uma temática de, apesar de ser competitivo, todos os jogadores jogam até o fim. Ele, diferente do War, por exemplo, que se você perder seu exército, você vai ficar de fora assistindo os outros jogarem ou fazer outra coisa, né? E a partir de jogos como esse, entre outros, vem uma gama de jogos que vem tomando o mercado paralelo fora das grandes lojas. Né? As grandes lojas que eu falo, quando você vai num supermercado desse, da vez num shopping, você não consegue encontrar esse tipo de jogo lá. Né? É bem raro, porque foge das grandes produtoras clássicas de brinquedos da atualidade. Mas... A oficina em si, ela teve quantos alunos?
como é que foi feito esse crivo para seleção? Foi aberto ao público em geral? Sim, como projeto de extensão da UFRN, ela é aberta ao público. A primeira oficina, eu acho que a gente abriu para umas 40 pessoas, mas viu que a logística do espaço no IMD não tinha comportado assim tão bem, e a gente não conseguiu dar tanta atenção às pessoas. Dessa outra vez a gente pegou uma salinha mais aconchegante, mais apropriada no IMD, até a sala que a gente vinha testando os outros encontros mensais. E aí dessa vez a gente abriu para 25 pessoas, né? Tivemos 24 inscritos e... Todos os alunos de fora? Porque o Não, disse que é aberto, teve pessoas de fora, sim, né? Alguns alunos, né, que a gente divulga, alguns participantes da oficina anterior, alguns participantes, né, algumas pessoas que viram por propaganda nossa, pessoal mesmo do Facebook, etc. Pessoas que se inscreveram em grupos de jogos daqui do Rio Grande do Norte que a gente divulgou. E aí essas pessoas lá, né, tiveram acesso a esses jogos dessa vez. Né, na primeira oficina, como eu vinha dizendo, ela teve um enfoque dos jogos mais importantes, digamos, para o nascer desse hobby, ideia. né, que as mecânicas, elas influenciaram muito os jogos à frente, né, a gente tem um enfoque nisso. Nessa segunda, a gente tentou colocar um enfoque em cima de jogos cooperativos, que é uma vertente atual do mercado, né, porque eles diferem justamente porque ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde, e isso faz com que todos joguem juntos, todos aprendam juntos, e você tira... Isso cria uma dinâmica diferente para a sala de aula, para esse aprendizado coletivo, porque querendo ou não querendo, o objetivo básico é esse, do aprendizado, né, professor? Sim, a gente, no nosso caso, aprendizado de mecânicas para criação de terceiros, mas sim, existem projetos com... utilizar jogos em sala de aula, né, principalmente aqueles com temática que usem coisas reais, alguma coisa que você consiga, né, levar para a sala de aula. Né, se a gente puder passar aqui para esse jogo que eu trouxe, o Mysterium, eu imagino que esse jogo seja bem utilizado em aulas de arte, pois tem eu acho mais de 50 cartas com artes abstratas, né, para que você Mas são artes de autores reais ou são da criação da própria ficção lúdica, digamos assim? Não, são imagens de autor. Não, é um autor que faz as artes para o jogo. Para o jogo, né? Então ele, dentro da mecânica dele, do jogo, ele cria as artes juntamente para levar alguma coisa para dentro do jogo. E aí o jogador vai entrando dentro dessa ambiência, né? E percorrendo essas narrativas. Professor, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas na volta a gente vai conversar um pouco mais sobre essa dinâmica dos jogos e as estratégias. E você de casa não saia daí, nós voltamos já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. A gente te espera para conversar um pouco sobre esse mundo lúdico dos jogos. Até já. Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor Antônio Igor. Ele é professor do Instituto Metrópole Digital e coordena, junto com outros professores, um projeto de extensão que trabalha com jogos, com a ludicidade, né? Professor, falando um pouco sobre esses jogos, né? Afinal, a gente trouxe aqui na nossa mesa do programa Educação em Pauta, dentro da ideia geral, e o senhor no próprio primeiro bloco falou um pouco sobre essa questão das mecânicas de jogos, né? O que seria então esse termo mecânica de jogo, para quem está assistindo também entender um pouco mais esse contexto. A mecânica de jogo, ela se aplica como? Quais são as mecânicas de jogos, por exemplo, utilizadas nessa oficina que o senhor coordenou? Bom, o geral, todos os jogos deveriam ser cooperativos. Isso já é uma classe, digamos assim, já é separado dessa forma. Isso é uma mecânica, a cooperação, né? Sim, isso já é uma característica, já. Nesse caso, eu trouxe 2 jogos aqui, um de aventura, que sim, já tem uma temática, né, no caso.
nesse de aventura, cada pessoa ela é um desses bonequinhos aventureiros que tem que eliminar, Outros sobreviver, na verdade, a uma invasão zumbi, de zumbis, né, e completar algumas missões. No caso, o jogo ele vem sugerindo 10 missões e você pode criar outras e etc. Né, você molda uma situação, uma cidade. Aqui eu tenho 2 peças, mas os mapas costumam ter de 4 a 8, né, a 8 peças. E nesse caso, mecânicas utilizadas aqui, a gente tem um controle, né, de área mesmo, tipo, para você controlar o ambiente que você vai, né, para onde vai, para onde você vem, para evitar ser atacado. No caso, você já tem um elemento de sobrevivência ao jogo, né, você também tem um controle de itens, né, que são as armas que você vai buscar dentro do jogo para você se equipar e ficar mais forte. E também uma mecânica de batalha, né, através de dados. Então são usados dados mesmo. São usados dados para decidir se você acerta ali, mata um zumbi ou não. Uma mecânica bem simples, né? Você joga um dado de 6 faces, se você tirar acima de 4, por exemplo, você acerta um zumbi e mata ele. A pergunta que eu faço, no RPG tem geralmente uma pessoa que trabalha com a narrativa, né? Sim. Dentro desses jogos, como é que funciona essa questão, né? E aí a gente já entra para outra área, porque, por exemplo, dentro dos jogos digitais, a gente tem os desenvolvedores, né? As pessoas que vão... Sim. Hoje em dia, inclusive, nós temos roteiristas para o próprio cinema e uma indústria muito grande, até maior do que o próprio cinema, desses jogos digitais, né? Que às vezes até fica um pouco enfadonho. Você, para passar de fase, tem que entender todo o contexto, as falas dos personagens. Dentro dessa experiência, já tem alguma ligação com essa área ou vocês pretendem fazer mais na frente? Sim, aqui, nesse caso... esses jogos, agora você fala de criadores de jogos digitais, né? Eles muitas vezes eles são por trás de grandes empresas, alguns se tornam famosos o suficiente. A gente não é acostumado a ver criadores de jogos de tabuleiro, ou não era. Na verdade, eu não sei decorado, mas o Mysterium, que é esse jogo aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde, ele é assinado por 2 pessoas, o artista e o desenvolvedor do jogo. São o quê? Americanos? Eu acredito que eles sejam finlandeses. Eles são europeus, com certeza, né? E a empresa é europeia também. O dos zumbis, ele é um jogo americano, né? Como já disse, já tem uma 4ª edição, já é a sua 4ª edição dele. Mas é famoso você chegar e dizer, olha, aqui é um jogo de fulano de tal. E aí ele tem uma gama de jogos e o cara já é respeitadíssimo, né? E você chega, olha, aquele é o novo jogo de fulano e eu quero comprar, eu quero ver, porque ele fez aquele e aquele outro jogo que eu gostei muito. Dentro dos alunos, tem um clima mais saudosista para usar o tabuleiro ou tem aquele preconceito de, poxa, está todo mundo migrando mais para o digital? Não, é questão de gosto mesmo, né? Normalmente quem gosta de jogar, ele tem essa diferença mesmo, sem você encontra criar mais, rixa. Mas você encontra mais a pessoa que joga os dois ou você tem esse filão mesmo? A pessoa é mais voltada para jogo de tabuleiro e usa menos o recurso digital, por exemplo? Eu particularmente gosto mais de jogos de tabuleiro pela interação das pessoas. Né? Mas é muito comum, de fato, a pessoa gostar das 2 plataformas. Né? Lógico que tem uma que a pessoa consome mais do que a outra e até por conhecer. Né? Tem amigos meus que gostam muito mais de jogos digitais, mas aí eu levo a minha malinha de jogos para alguns encontros, eles, caramba, olha, esse jogo eu não conhecia, esse jogo é legal e etc. Eles começam a se interessar mais, né? Abandonam o videogame e vem para a mesa jogar com todo mundo. Qualquer área da formação, professor, às vezes o curso universitário tem nos deixado cada vez mais racional, né? Não só necessariamente as ciências que às vezes as pessoas chamam duro, uma matemática, uma física, uma engenharia, mas inclusive, quem sabe até o próprio jornalismo, a gente fica ali refém de fazer perguntas, de agir com aquele tempo e
tem uma mecânica, trazendo para esse lado a mecânica da nossa atuação. E como é que o senhor vê essa questão do lúdico dentro dessa formação do ser mesmo, né? Porque às vezes o senhor está em sala de aula também com alunos na matemática e em outros cursos, e o lúdico às vezes é deixado de lado. E eu acho que esse projeto de extensão, o objetivo dele principal é esse, né? E como é que ele vem trabalhando essa questão com os alunos? Bom, nosso projeto de extensão, ele não leva diretamente para a sala de aula. Né? A gente hoje em dia, né, tipo, principalmente na universidade, essas coisas, como você falou, tem essa seriedade, mas muito pela quantidade de coisas que a gente precisa passar para os alunos. Né, emendas extensas das disciplinas e etc., fazem com que esses momentos sejam momentos extra. Né? Mas para ser um projeto de extensão precisa de todo o rigor ali, tem que se inscrever o projeto, tem todo um crivo para ser selecionado. Isso, né? É só... Não, selecionado é ele se inscrever e a pessoa que está, né, responsável a aprovar. No caso, eu mesmo saía aprovando todos os inscritos que apareciam. Mas eu digo assim, para que seja um projeto de extensão, por exemplo, tem que se passar por uma pró-reitoria, né? Ah, sim. Então... Aí a gente tem o projeto, né, tem os objetivos do projeto, né, que é fomentar, além fomentar as mecânicas, fazer com que desperte o uso dessas mecânicas para novos jogos. Né, e aí, seja jogos digitais, seja jogos de tabuleiro, sejam jogos de cartas, sejam jogos que a pessoa estiver disposta a fazer. Tem essa característica da formação, né? Sim. Uma formação que mas lá a gente apresenta. A gente apresenta as coisas para eles e deixa, pelo menos até então, a gente deixa para que eles tomem um rumo, e se aparecerem pessoas que criem jogos, a gente está totalmente aberto para receber eles e fazer os testes e ajudar essa pessoa, porque um criador, ele cria um jogo, mas ele precisa de gente para jogar ele. Como se fosse um roteirista? Sim, ele precisa de gente para jogar, ele precisa ver se as mecânicas estão alinhadas, funcionando. Se tiver elementos, se cada pessoa for um personagem diferente, ele precisa ver se esses personagens eles são equilibrados para que não tenha, né, desnivelamento na diversão do jogo, né, um seja mais forte do que o outro, alguma coisa do tipo, principalmente quando o jogo é colaborativo, né? Contrários, no caso, né? Aí, sim. Colaborativo, se tiver um personagem muito mais forte, ele vai se destacar. Mas não é um programa, talvez não seja um programa tão grande. Porque desestimula também se você tem um exímio jogador, né? Você tem um exímio jogador e se essa proporção ela acontece por conta de, quem sabe, uma falha no próprio jogo. Né? Todo mundo vai querer, como já aconteceu, né? Resgatando alguns jogos de infância, eu quero jogar com esse, eu quero com esse, porque ele tem essa dinâmica. Sim, eu quero ir com um carro tal, porque esse aqui é mais rápido e etc, né? Tipo, aí fica um jogo desequilibrado. Né? Às vezes é o objetivo do autor deixar aqueles mais fortes, alguns mais fortes até para jogadores iniciantes, alguma coisa do tipo. Ele pode até deixar isso como recomendação, mas, né, eles tentam ser mais equilibrados possível. Encontros de organização, né? Mas tem outros encontros, quem sabe, por exemplo, alguém está em casa e quer conhecer mais dessas pesquisas ou esses eventos, tem alguma forma que a gente possa encontrar nas redes sociais, internet, alguma coisa desse tipo? Sim, hoje aqui em Natal, temos os nossos encontros mensais, tipo, não são só os organizadores, os participantes anteriores das oficinas, eles acabam trazendo outras pessoas, mas são encontros bem menores, né? O Tennyson, ele promove o Trampolim da Aventura, né? Um encontro que já chegou a ter periodicidade 2 vezes por mês, né? Ele sempre divulga em Facebook, etc. Tem um grupo no Facebook chamado Trampolim da Aventura, quem se interessar pode tentar entrar lá, né? Com certeza vai ser aprovado. E temos algumas lojas aqui em Natal, pequenas lojas que sobrevivem além de vender os seus jogos, sobrevivem de destinar o espaço para que as pessoas vão lá e joguem os jogos disponíveis lá para que ela conheça e etc. Porque é muito difícil você chegar e até conseguir comprar um jogo importado ou alguma coisa do tipo. Aqui é bem difícil, né? Apesar da internet, apesar de várias lojas aqui no Brasil ter... Quantos professores encabeçam essa ideia desse projeto com o senhor?
Temos um grupo de cerca de uns 4 a 5 professores. Alguns alunos, uns 3 alunos, eles também fazem parte da nossa organização já, inclusive alunos que só fizeram participar da primeira oficina e depois de assiduidade eles se transformaram parte do nosso grupo, né? Então ele vem crescendo. Temos outras pessoas de fora também na universidade, né? Como o Tenson, que ele é o colecionador de jogos, que ele funcionário público. E faz por hobby. O Thiago também, que é o criador de jogos, ele também é exterior à universidade e está lá, que ele desenvolve os próprios jogos e também dissemina aqui as coisas. Professor, a gente já está aí um tempo bem exímio, né? Mas a última pergunta, como é que fica esse trabalho para as próximas disciplinas? Tem a ideia aí de que aumentar, quem sabe, um projeto, ou criar pesquisas que possam ser vinculadas a essas ações? Sim, nossos próximos passos, a gente tem até uma reunião para fazer nessas férias, para discutir a segunda oficina e os próximos passos. E ideias são muitas. Né? Uma coisa é certa, esse projeto ele vai continuar com encontros informais pelo menos uma vez por mês e um projeto oficial da UFRN, né, como projeto de extensão por semestre. Né, isso aí é o básico. Um dos professores organizadores, ele já estuda a possibilidade de que a gente evolua esse projeto até para uma disciplina própria de mecânicas de jogos de tabuleiro. Né, a gente pensa aí no que a gente vai fazer sobre isso. Né, o criador de jogos da nossa organização, ele recentemente fez um curso online no MIT, né, de criação de board games, né, e acabou saindo o terceiro jogo dele, né, um protótipozinho que ele mesmo fez em casa, com cartas feitas em casa, e isso é algo que nos interessa bastante, né, tipo, evoluir isso para algo mais sério dentro do próprio Metrópole Digital, porque essa vertente de jogos é uma coisa que nos agrada e é uma área forte, nos interessa, sim. Professor, o tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo trabalho. Obrigado a você. E você de casa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente se vê todos os sábados às 10 horas da manhã aqui na TV Câmara, Educação em Pauta, levando para você assuntos de relevância acadêmica e da formação humana em geral. Acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Twitter, Facebook também, e a gente se vê na próxima semana. Até lá!